Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor seja com todos. Hoje nós vamos fazer aqui uma analogia e relacionar Cristo e as festas de Israel, aquelas cerimônias, né? Aquele sistema cerimonial de Israel com Cristo, com Jesus, com a salvação, com o plano geral de Deus, ok? Então, vamos começar aqui, né? Eu intitulei isso aí Festas de Israel e Jesus, para facilitar. Bom, já adianto para vocês, se quiser voltar nos outros vídeos aí do canal, já tenho esse relacionamento aí, eu vou só detalhar mais hoje. E também os próximos vídeos eu vou fazer isso individualmente, para ficar menores os vídeos. Então eu vou distribuir esse material aqui nos outros, tá? Bom, sobre a lei, né, aqui estava Paulo pregando aos Colossenses, capítulo 2, ele falou uma coisa importante. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa do dia de festa, da lua nova ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ele está dizendo que esse sistema de cerimônias, de rituais e todo aquilo que foi preparado lá no Velho Testamento, lá na Antiga Aliança, apontava para Cristo. Todas elas apontavam para Cristo. É isso que eu quero relacionar hoje. Então, nenhuma delas tinha uma particular interpretação. Todas elas se relacionavam, né? Elas são sombra de coisas futuras. Então, quando você vê a sombra, você não vê exatamente a coisa que está produzindo a sombra. Quando você vê o objeto da sombra, aí você diz, olha, é isso aí. Então, é isso que eu quero dizer. No livro de Romanos, eu não deixei aqui, mas no Romanos capítulo 10, verso 4, diz que o fim da lei é Cristo. Quer dizer, a finalidade da lei é Cristo. A finalidade dela é apontar, é mostrar Cristo. E eu quero falar da importância disso, né? Por isso que eu coloquei separadamente. Veja esse versículo, Êxodo capítulo 12, verso 14, lá no início das cerimônias, das celebrações, e quando Deus falou para eles para começar a fazer esse sistema aí, ele disse, este dia, que é o dia da Páscoa, né, ele estava falando de uma festa, mas as outras também ele repete esse texto, tá? Vos será por memória, e celebrá-lo eis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis, por estatuto perpétuo. Então, guarde esse nome aí, perpétuo, né, que é isso aí que eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho adiante. Bom, aquele sistema de festa, as festas fixas, são várias, né? Mas nós temos 7 festas que estão no livro de Levítico, capítulo 23, elas estão juntas lá, é o único lugar na Bíblia que elas estão juntas, tá? Temos 3 grupos de festas lá. E tem outras pontuais que eu vou só falar delas no final também desse vídeo aqui, mas como eu vou detalhar essas festas aqui em outros vídeos, então hoje vai ser só uma introdução a isso, né? O primeiro grupo de festas são 3 festas e são chamadas de festas da primavera. Essas festas ocorriam na colheita. Por que na colheita? Para que ninguém se apresentasse vazio diante do Senhor. Também é uma regra que mostro mais adiante em outros vídeos, tá? Que tinha que comparecer de maneira festiva, tinha que comparecer, que também falamos em outro vídeo, né, sobre as celebrações, sobre a necessidade de celebrarmos festa ao Senhor. É que a festa ela tem um padrão de Deus. Nós temos que festejar do jeito que Deus espera, não do jeito que nós queremos. Então ela já vem com tema, ela já vem pronta. E cada uma daquelas festas que eles celebravam lá, muitos judeus celebram até hoje, elas apontam para uma realidade em Cristo que nós temos que celebrar também, porque são estatuto perpétuo, que são a finalidade dessas festas aqui é Cristo, tá? Então, temos aqui, olha, as primeiras 3 festas. Páscoa, pães ázimos e primícias, chamadas lá no texto bíblico dessa forma aí, tá? Então, a primeira é a Páscoa, que 7 dias comereis pães ázimos, tal, e depois celebra a Páscoa. Ela é chamada de Pessar,
no hebraico, porque Pessah é passagem, é passar por cima, tá? Isso aponta para Cristo crucificado, para a morte dele crucificado pelo Cordeiro imolado, porque Jesus é o Cordeiro Pascal. Porque quando eles foram sair do Egito, Deus ordenou, falou, olha, vocês matam um cordeiro de 1 ano, sem defeito, sem mancha. Olha ele apontando para Cristo aí, sem mancha, sem defeito. Pega o sangue, passa nos ombrais das portas e onde tiver o sangue do cordeiro, o anjo destruidor não vai passar, ele vai passar por cima. Por isso o nome Pessah. Pessah, tá? Essa Páscoa, então, era a comemoração da saída do Egito, da saída do pecado, e começa com a morte do Cordeiro. Então aí está a comemoração da Páscoa, é a morte do Cordeiro. Cada família sacrificava um cordeiro, Deus passou por cima do pecado, né? Comia-se um pão sem fermento, às pressas, representa Jesus, a Páscoa sem fermento, né? E em seguida da festa, eram 3 festas seguidas, tá? O primeiro grupo da primavera, era a festa de pães ázimos, né? Ou asmos, né? Mas a tradução fica ázimos, e matzah, do hebraico, sepultado. Então, Êxodo capítulo 12, verso 17, fala, naquele dia saireis do Egito. Então, a festa dos pães asmos aponta para a nossa saída do pecado, nosso abandono do pecado e uma vida modificada, porque o pão sem fermento, a ausência de pecado, o sacrifício do pecado, vamos dizer assim. Ok? Então aqui temos a Páscoa, que é a morte e ressurreição, aponta para toda a obra perfeita executada por Jesus para resgatar o homem. Veja que isso era só sombras, porque lá no livro de Hebreus vai dizer que sangue de animais não pode perdoar, não pode resolver o problema do pecado. Quem resolve o problema do pecado é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele deixou essas festas para quê? Para nos lembrarmos, para não nos esquecermos, para a mnemônica, como vimos ali na outra tela anterior. Tá? Então, pães asmos representa a nossa saída, que ficou sepultado. Essa representação aparece muitas vezes na Bíblia. Por exemplo, no batismo, quando você é batizado, morre e ressuscita, foi sepultado e nasceu de novo, né? Então sepultou o velho homem pecador, e assim por diante. Então, a festa de pães asmos, a segunda festa, aponta para a saída do pecado, o abandono do pecado. Terceira festa, a festa das primícias, chamada em Israel de Yom HaPurim. Tá? Essa festa era a festa dos primeiros frutos, né? A ressurreição, ela aponta para a ressurreição, porque Jesus é a primícia dos que dormem, é o primeiro fruto da ressurreição a ele. Então, a base da nossa pregação, a base do cristianismo, a base de todo o sistema bíblico é a ressurreição, porque Jesus morreu e ressuscitou. Essa ressurreição é que nos dá esperança de, na semelhança que ele foi, nós também. Então, essa festa é para nós não nos esquecermos de que ele ressuscitou. É a festa da ressurreição. Então, no último dia da festa dos ázimos, veja, era a festa da Páscoa, em seguida a festa dos ázimos, no último dia dos ázimos, apresentava a Deus o primeiro feixe da colheita, né? Então, Jesus é o primogênito dos mortos. Era feito aquele ritual, aquela cerimônia, mas apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus. Então, o tema já está definido por ele. Então, deveríamos ter, vou dar exemplo para vocês, nós fazemos a festa da Páscoa de forma minúscula na ceia. A ceia, ele nos explicou como é que era para fazer a festa da Páscoa. Não era precisa mais matar o cordeiro, porque o cordeiro já morreu, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que Paulo nos ensinou? Então, vocês fazem uma imagem disso com o vinho e com o pão, onde o pão representa a carne de Jesus, que morreu, e o vinho representa o seu sangue derramado. Dessa forma, vocês vão
celebrar a Páscoa. Então, ele queria que nós celebrássemos a Páscoa. E ele queria que isso fosse no molde bíblico, uma vez por ano. Aí nós adquirimos o costume, até não sou contra, ceiar todo mês, né? Que aí você está sempre se lembrando, mas um dia no ano tinha que ser o dia da Páscoa, o dia da grande ceia, um dia de apresentar-se a Deus e trazer a sua oferta, e celebrar a Deus e adorar a Deus na profundidade do que precisa. Tá? Então, ele nos ensinou a fazer a Páscoa para que, com a nossa inteligência, nós possamos também celebrar os ázimos e possamos também celebrar as primícias, que são dois elementos importantes da salvação que estão sendo esquecidos. Poucas vezes se vê falar sobre esses dois temas na igreja atual. Tá? Então, quais são os temas da obra perfeita que pode ser utilizado nessa festa, que deveria ser utilizado nessa festa? Veja, lá em Israel, que é no outro hemisfério, que é diferente, a colheita é noutra época, então ele diz que 3 vezes por ano o povo tinha que se apresentar diante dele, 3 vezes por ano. A primeira era essa aqui, que era mais ou menos no mês de abril, né? No mês de Abib ou Nissan. Então, mas isso lá, aqui é o outro hemisfério, é o contrário, né? Então, um dia, acho que não tem tanta importância. O importante, e também naquele tempo a colheita era muito importante, porque é quando as pessoas tinham recursos para levar a oferta, para celebrar, para se alegrar pela colheita, pela prosperidade dada e tudo aquilo, tá? Mas tá, vamos passar por esse detalhe, né? E aí ele deixou para nós mesmos, observar o que seriam os ázimos e o que seriam as primícias. Então, eu sugeriria, né, sobre a obra perfeita, quais são os temas? O tema da morte de Jesus, a sua ressurreição, a redenção, que é pagar o resgate, pagar o preço, né, sobre o pecado, porque tudo isso aconteceu por causa do pecado, o plano de Deus para salvar o homem, todo aquele sistema que Deus colocou é um bom tema, o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário, o Messias esperado, que Israel está esperando até hoje, e muitos outros que têm a ver com essa obra perfeita de Jesus na cruz do Calvário, cabe nessa festa aí. Então, aquela lá aponta para isso aqui. Lá matava um cordeiro que representava os nossos pecados e transferia, fazia a cerimônia de transferência dos pecados da pessoa para o cordeiro e tudo, mas agora o cordeiro já morreu e ele ofereceu o sacrifício, artigo definido, o sacrifício perfeito, uma vez por todas. Então Jesus ofereceu o sacrifício, esse sem defeito, né? O lá tinha que fazer todo ano o sacrifício. Por quê? Porque não era perfeito, era imperfeito, então tinha que repetir. Agora já não cabe mais aquele sacrifício. Então o que fazemos? Celebramos. Como é que celebramos? Com alegria, trazendo nossa oferta, trazendo a nossa alegria, o nosso coração diante do Senhor, diante do altar do Senhor e diante dessas mensagens aí para nos lembrarmos que Jesus sacrificou-se e morreu no nosso lugar. Então esse é o primeiro grupo, são 3 festas. Segundo grupo, porque ele diz 3 vezes ao ano, certo? Segundo é só uma festa, né? Que é 50 dias depois da festa daquele primeiro grupo lá. Tá? Era uma festa intermediária entre a primavera e o outono. Era 50 dias. Ela chamava-se Pentecoste. Pentecoste é um nome que vem lá do grego, né? Mas que o nome hebraico é Shavuot. Tá? Esse Pentecoste significa penta, quer dizer 5. É 50 dias depois da outra festa, né, que acontecia aqui, né, mais ou menos lá para o dia 2 de junho. Tá? Então, essa era a segunda festa. A primeira era 3, né, por causa das mensagens. Por que não dividiu elas? Porque cada uma tem um motivo. Veja, lá são as mensagens com relação à vinda de Jesus, ao sacrifício, a toda aquela coisa lá. A primeira vinda, o sacrifício perfeito, a obra redentora, estava tudo naquele grupo lá. Aqui é a festa da igreja. Tá? O Pentecoste é a festa, é chamada festa das semanas, porque são 7 semanas depois daquela outra lá.
e ela representa a descida do Espírito Santo. Então, qual é o tema? Os temas referentes à igreja, né? Sobre o Espírito Santo, sobre santificação, sobre a noiva, né? A noiva de Cristo, que é a igreja, né? Aconselhamento, né? Temas de aconselhamento pastoral, por exemplo, bibliologia, né? Bíblia, tá? Ética cristã, teologia, tem muitas que se referem à igreja, à sua participação e à festa da igreja. Então, Jesus veio, aí aqui é a igreja acontecendo, tá? E, bom, chegamos aqui, agora tem um outro grupo de festas que são mais três. Então, 3 festas ali na vinda dele, né? Na primeira vinda, que nós chamamos. No meio, a festa da igreja, que vai de uma até outra, ela é no meio aqui, mas ela representa esse intervalo da primeira até a segunda vinda, tá? Ali, a obra perfeita, quando ele veio, nasceu de uma virgem, morreu, ressuscitou o terceiro dia, ali é a primeira vinda. Aí vem a igreja, e lá no final, a segunda vinda. E aí são as festas de outono. Nessas festas de outono, todas as mensagens e todas as referências são escatológicas. O que é escatológica? Escatologia é a doutrina das últimas coisas, é o estudo das coisas que hão de vir, do que está para frente, das últimas coisas, tá? Então aqui temos nesse grupo mais 3 festas, que a primeira é a festa das trombetas, depois a festa da expiação, e a última é a festa das cabanas, né? Ou tabernáculos, que não coube aqui, eu passei para outra página lá, mas são 3 festas de novo. Essas aqui são as festas de outono. Acontecem 6 meses depois daquela outra lá, porque durante o ano se reúne 3 vezes. Uma vez lá, outra vez na festa do Pentecoste, que é da igreja, e outra vez aqui. Então, são 3 grandes festas para ser distribuída dentro de um ano. Vocês estão me entendendo? Então, nesses dias aí, era dia de se apresentar com alegria, com festa. Celebrar. Não é festa igual o conceito que você está acostumado de festa, são celebrações. É chamado lá no Velho Testamento de Santa Convocação. Então assiste o outro vídeo que eu falei de celebração e vocês vão ver, né, tem mais detalhes disso. Hoje só vou detalhar essas festas aqui. A primeira festa é a festa das trombetas. Essa festa é a festa do arrebatamento, é quando começa a segunda vinda. Lembra? O primeiro grupo de festas é a primeira vinda de Jesus. Veio, né, nasceu de uma virgem, né, viveu ali, pregou e tal, e morreu, ressuscitou e foi. Tá? E daí, da sua ressurreição para frente, a igreja vem até aqui. Aqui começa a segunda vinda. Jesus vem até os ares. Nesse momento, a segunda vinda vai acontecer em 2 etapas. Tá? Na primeira etapa, ele vem para arrebatar a igreja, que está naquele período que eu mostrei para vocês. Nesse intervalo, lá da obra perfeita na cruz do Calvário até o arrebatamento. Tá? A igreja está nesse meio e ela vai ser arrebatada. E o arrebatamento começa com a festa das trombetas. Trombetas é lá chamada de shofar, shofarot, tá? Que é a festa do shofar, é a festa da trombeta. O shofar é uma trombeta, uma buzina feita de chifre de carneiro, tá? E essa trombeta anuncia a vinda de Jesus, a vinda do Messias. Então, lá em Israel, até hoje eles celebram isso aqui. Eles tocam a trombeta esperando o Messias. Então, nós tocamos a trombeta na nossa mensagem, anunciando a vinda de Jesus, anunciando que ele vem buscar a sua igreja, que ele vai arrebatar a igreja. Então, a festa das trombetas aponta para o arrebatamento, que é um tema que tem que ser recorrente na igreja e ser pregado o tempo todo, tá? Então, isso aí era no primeiro dia do 7º mês, né, lá para 1º de setembro, mais ou menos. O calendário de Israel é diferente do calendário gregoriano que nós utilizamos. Muito diferente, tá? Então, eu só coloquei essas datas aqui para se ter uma noção, né? E funciona diferente. Inclusive, lá eu uso o calendário gregoriano no comércio, algumas coisas lá em Israel, mas eles usam o calendário hebreu, que começa em Adão e não em Cristo. Tá?
Bom, então, no 10º dia do 7º mês, anuncia o descanso, o culto, né? O culto do sábado é o Rosh Hashanah, porque o sábado é o descanso, Shabbat quer dizer descanso. Vou dar uma pinceladinha neles aqui ainda agora, tá? Daqui a pouquinho. Representa, então, a vinda do Messias, tá? É tocada na trombeta a vinda do Messias. É isso que essa festa aí anuncia. Então, quais são os temas dessas festas aí? Arrebatamento, a tribulação que vem, depois do arrebatamento vem um momento turbulento, né? A festa dos galardões, né? O milênio, o juízo final, a segunda vinda de Jesus que vai acontecer depois desse período, tá? Mais ou menos assim. Aí vem a expiação, olha, para vocês entenderem. É a segunda vinda ou a volta gloriosa. A segunda vinda, na realidade, é na expiação e não na trombeta. Na trombeta arrebata a igreja, aí passam-se 7 anos, aí a vinda gloriosa dele. Esses 7 anos vão ser, para quem estiver no mundo não foi arrebatado, vai ser de tempos difíceis, mas aí vem a expiação, vem o dia do perdão, é o dia do reconcílio. Então, a expiação aponta para a vinda gloriosa de Jesus, o Salvador do mundo após aquela grande tribulação, tá? Então, isso celebra o dia do perdão do Senhor, um dia glorioso, porque o nosso Senhor é poderoso em perdoar, tá? Então, essa festa, que é perpétua. Todas essas festas aí são perpétuas, então deveríamos estar celebrando, não naquele molde, né? Ritualístico que era feito lá no Velho Testamento, porque lá era só sombra. Agora, nós sabemos o que ela representa, né? Nós sabemos aonde ela aponta. Então, devemos celebrá-la com mensagens, com cânticos, com oferta, com todo o aparato, né? Os elementos do culto, tá? A última grande festa, grande porque tem outras, eu vou falar delas, é a dos tabernáculos. A dos tabernáculos, ela aponta para o governo de Cristo na terra. É chamada de Sukkot. Sukkot é cabanas, tá? Então é a festa das tendas, aos 15 dias do mês, né? 15 do 10, né? Duração dela 7 dias. Então eles ficavam na última festa, que eram juntas ali também, as 3 festas, tá? Eles habitavam, ainda habitam lá em Israel, até hoje eles fazem isso, em tendas, representando, né, essas tendas aí, esse morar fora, representa Jesus, o nosso Salvador, no milênio. Então, a festa dos tabernáculos é quando o nosso Senhor vem tabernacular conosco. Então, qual é a nossa pregação? É que Jesus vem, que ele vai governar por 1000 anos, que ele vai fazer parte da nossa vida, que nós vamos conhecê-lo mais a fundo, nesses 1000 anos, né? Então, é a festa da nossa participação junto com o nosso Salvador. É a festa dos tabernáculos, que é a última grande festa que está lá no grupo de Levítico 23. Tá? Mas ainda tem mais festas em Israel, porque algumas são bíblicas e outras foram eles. Por exemplo, a festa da dedicação, a festa das luzes, acontece lá, faz memória à Guerra dos Macabeus, né? Quando os Macabeus, naquele período antes da vinda de Jesus, lá entre o Império Grego, né, e o Império Romano, teve um período de uns 150 anos, depois do Império Grego ali, entrou os Seleucidas, né, e teve guerra de Israel com os Seleucidas, e a família Macabeu, dirigindo o grande povo de Israel aí, conseguiu uma grande vitória, e eles tiveram ali paz por mais ou menos 150 anos, até vir o domínio romano, tá? Então, eles celebram a grande vitória que Deus deu para eles naquela guerra, né? E chama isso de Festa das Luzes. E a outra que eles também estabeleceram, né, os próprios judeus, é a festa do Purim. Purim é sorteio, né, a sorte, né? É o livramento dos judeus na época da rainha Esther, tá? Então, era lançado sortes, né, Purim, plural, né, sortes,
tá? Sobre o povo de Deus, eles foi sorteado para morrer, mas Deus deu livramento e eles celebram isso em festa. Então, que eu coloquei essas duas aqui, para você ver que não é errado fazer outras festas, né? Festas da igreja e tudo, né? Eu só acho que não devemos abandonar o que Deus mandou. Uma prioridade nossa é Bíblia, o que diz a palavra de Deus, né? Veja o sábado, né? Eu vou falar sobre o sábado num vídeo exclusivo também. Vou falar sobre essas festas aí mais detalhado nos outros vídeos, tá? O sábado, Shabbat, no hebraico quer dizer descanso, não é um dia, é descanso. Inclusive temos 3 sábados bíblicos, tá? Não é só o dia de descanso. Vou mostrar para vocês. Então, primeiro, Shabbat é o dia de descanso semanal, né, dos judeus, representa Jesus, o nosso descanso. Jesus é o nosso sábado. Então, aquele Shabbat apontava para Jesus e ele mostrou isso muitas vezes, né, fazendo coisas no dia de sábado, e as pessoas questionaram e falaram, mas não é por minha causa que existe esse sábado? Então, esse Shabbat aponta para Jesus, o nosso descanso, e nós temos que descansar nele. Tentar guardar a cerimônia é complicado, porque ninguém consegue, né, guardar a lei da forma que precisa. E se errar num detalhe, já perdeu todo o seu trabalho, né? Então, e também não é só um sábado, tá? Tem também o dia da lua nova. Vamos por partes aqui para vocês entenderem. O primeiro é o sábado, é uma vez por semana você descansa no Senhor, é dia de você se reunir e orar. A gente faz isso ou no sábado que as pessoas marcam como sábado, porque também com as diferenças de calendário a gente nem sabe que dia que é, né? O sábado não é domingo, domingo não é sábado, mas diz a Bíblia que uma vez por semana a gente para e medita e ora e apresenta-se diante do Shabbat, que é Jesus, o nosso descanso, tá bom? Bom, aí tem a lua nova, né? A lua nova é o Chodesh, tá? Essa Chodesh é no início de cada mês, porque todo mês de Israel inicia com a lua nova. A primeira lua nova é a lua que marca o calendário do israelita, é lunar e solar. Então, a lua nova que inicia o mês, tá? Então, a cada mês se inicia com a lua nova. Então, na lua nova, né, no início de cada mês, se tocavam as trombetas, lembrando da criação do mundo, tá? E representa o novo nascimento, né? Uma nova perspectiva. Cada período que a gente vence, né, representa um período vencido e tudo. Então, representa o nosso novo nascimento e a nossa permanência no Senhor, tá? Então, uma vez por semana, depois uma vez por mês na lua nova, depois mais sábados. Veja isso, o ano sabático, a cada 7 anos, era descanso da terra. Representa Jesus como riqueza, como nosso descanso e também como nossa libertação e a nossa prosperidade. Veja o que diz Levítico aí, ó, Levítico 25, 4. Porém, ao 7º ano, haverá o sábado de descanso. Eu falei para vocês que era sábado, né? Ao 7º ano vai ter um sábado, um Shabat, que não é no dia do sábado que as pessoas marcam como sábado, né? É no dia que der, né? Começa na lua nova ali, no 7º ano vai acontecer esse Shabat aí de descanso para a terra. É um sábado do Senhor, onde ninguém planta, né? O campo vai ficar, né? Não vai podar a vinha, não vai mexer no campo, vai deixar descansar. Para que isso? Para apontar para Jesus o nosso descanso, a nossa libertação, para celebrar o Senhor, tá? Uma vez a cada 7 anos. Não acabou, aí tem outro sábado, que é o do jubileu, são 50 anos. Então é 7 vezes os 7 anos sabáticos. 7 vezes os 7 anos sabáticos dá 49 anos. Então o próximo ano, que é o 50º, é festa. É a festa de libertação, é a festa da salvação. Aponta para a salvação no Senhor. Então, tudo isso era para nós não nos esquecermos. Era uma forma de nos lembrarmos da obra de Cristo, do que Ele fez, do que vai acontecer. Veja que os 3 encontros é bem distribuído. Vamos distribuir o ano aí em 30% para cada um, para dar os 100%, 33% para cada um. 33% das nossas mensagens é da obra perfeita de Jesus.
33% é da igreja, do Espírito Santo e toda a obra da igreja. E mais 33% é escatológica, é o que vem pela frente. Então, pregamos o que aconteceu, o que vai acontecer e o que está acontecendo. É essa a lógica das festas, para nós não nos esquecermos de Jesus, nosso Salvador, e dos detalhes disso, e todos os detalhes disso estão nessas festas. Eu acho muito inteligente, eu acho muito espiritual isso, uma coisa muito maravilhosa. E espero que você ache comigo. Tá? Eu vou tentar devagarinho ir explicando, vou primeiro explicar as festas detalhadas e vamos chegar nesses outros detalhes aqui também, tá? E me estou aqui com um desejo no coração, com um projeto na minha vida de pegar essas mensagens da obra, da igreja escatológica e colocando aí nesse canal para a glória do nome do Senhor. Espero que faça diferença na vida das pessoas. Me ajude aí inscrevendo no canal, divulgando, repartindo com as pessoas e vamos ver se você concorda comigo. Vamos trabalhar juntos para a glória de Deus. Amém? Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus.